Queria falar um pouco desse livro aqui, ó, Sociedade do Cansaço. Eu gosto mais do nome Sociedade do Burnout, ou Burnout Society, em que eu penei muito assim para ler, eu achei bem difícil. Acho que você tem que ter uma certa bagagem, não cultural, mas é um pouco de filosofia, psicologia, e que eu não tinha muito, então acabei tendo bastante dificuldade para ler. E hoje em dia, com a ajuda do Google, né, e acho que ficou bem mais fácil de ler. E vamos começar falando da sociedade do desempenho, que é como ele chama a nossa sociedade de hoje em dia. Eu acho que faz muito sentido quando a gente olha para hobbies, né? Hoje em dia a gente quer performar tudo, inclusive dentro dos nossos hobbies. Parece que a gente não pode fazer alguma coisa sem pensar em vender aquilo. Então, se você está aprendendo alguma coisa, aquilo precisa ter uma finalidade, né? Então, se eu estou aprendendo japonês, então é porque você quer viajar para o Japão, ou é porque você quer, sei lá, assistir anime sem legenda? Às vezes não, às vezes a pessoa só gosta, sabe? Ou quando você começa a pintar ou fazer algum craft, né? Ou alguma coisa assim, algum bonequinho de massa e tal, o pessoal sempre vem, né? Ah, legal, pô, você vai vender? Você fica tipo, mas por quê, né? Tipo, parece que tudo que a gente faz precisa estar relacionado a desempenhar de alguma forma, de achar algum jeito de ganhar dinheiro. Eu acho que isso faz bastante sentido, né? Quando a gente olha para a sociedade como um todo e que a gente está meio que encaminhando para isso, né? Tudo que a gente faz precisa ter alguma finalidade monetária e não necessariamente uma satisfação pessoal. E o livro, ele explora bastante esse ponto, né, do desempenho, de estar sempre falando que, antigamente não era assim, hoje é assim, né? Então ele fala muito sobre positividade, que a gente é muito positivo. Eu não entendi muito bem, mas se a gente comparar, eu acho que, sei lá, na época da escravidão, de fato a gente é bem mais positivo do que aquela época, né, onde os escravos, eles não tinham nenhuma opção, eles só tinham que obedecer, enquanto que a gente tem, sei lá, um certo livre-arbítrio e que a gente se sente livre para fazer as coisas, né? E uma coisa que me pegou um pouco foi isso, exatamente essa liberdade, né? Então, enquanto que antigamente existia alguém para explorar você, hoje a gente é livre para fazer as coisas e que a gente vai fazendo as coisas por vontade própria, né? A gente trabalha com o que a gente gosta ou que a gente trabalha porque a gente quer. E ele vai falando que essa autoexploração, né? Essa coisa da gente querer, sei lá, ser 1% melhor todo dia, essa ideia do desenvolvimento pessoal, né? Autodesenvolvimento, de você melhorar, isso é muito mais eficiente do que ter alguém em cima de você tentando te explorar. Então, o que você está fazendo é autoexploração. Você mesmo está se explorando para se desempenhar melhor. Então, você está o tempo todo estudando para ganhar uma promoção, né? Para fazer melhor o seu trabalho. Então, você está se aperfeiçoando, fazendo outro curso para ter um outro trabalho melhor. Então, isso você tá fazendo isso porque você quer. Você estuda porque você quer. Mas pensa bem, você está estudando porque você quer, mas é porque você quer ganhar dinheiro. E essa autoexploração é muito mais eficiente do que na época atrás, quando alguém explorava você, alguém que te obrigava a trabalhar, você não podia pensar, entendeu? Então eu achei isso muito louco. Claro que infelizmente, a gente não pode parar de estudar, a gente não pode parar de fazer tudo e falar, não, não vou estudar, mas e aí, quem vai pagar suas contas, né? A gente ainda tem que trabalhar, a gente tem que estudar, pagar nossas contas, então eu acho que eu não sei se a crítica é exatamente ao capitalismo, mas o sistema que a gente tem hoje é algo passível de crítica por esse livro, né? Onde mostra que essa liberdade da gente fazer o que a gente quer, na verdade, tá sendo um jeito muito mais eficiente de uma mão invisível, né? Explorar a gente pra gente ser mais eficiente e gerar mais dinheiro, só que muitas vezes para outras pessoas. E aí, claro, né, isso muito com relação ao avanço da tecnologia. Ele também vai falando um pouco mais sobre o que acontece, né, com essa coisa de rede social e tudo mais. E se pensar bem, né, antigamente a gente não tinha tanta, não opção, mas a gente não tinha tanta exposição a certas coisas. Então, a gente não tinha tanta exposição às pessoas, né? Tipo, a gente não, era muito difícil, provavelmente, você conhecer pessoas de outra cidade, outro país. E que hoje é muito fácil, né? Você tem internet, você coloca lá no Google, você acha um monte de gente só pelo nome, às vezes nem isso, assim, né? Você vai conhecendo as pessoas. A coisa da internet acabou dificultando a gente a criar relações mais intensas. Então,
a gente acaba, meio que a gente tem a nossa libido, né, digamos assim, e aí a gente consegue, quer dizer, a gente consegue não, né, a gente acaba usando a nossa libido, né, tipo, sei lá, a gente tem 100 de libido, aí enquanto que antigamente a gente, como era mais fácil a gente ter essa relação com as outras pessoas, né, e que relação, tipo, tinha menos opção também, você conseguia jogar uma quantidade de libido muito maior para aquela pessoa, enquanto que hoje, tipo, tem tanta gente no mundo que a gente vai jogando, sei lá, 5 de libido aqui, 10 de libido ali, e vai, tipo, meio que, como que fala? Investindo um pouquinho aqui, um pouquinho ali, e aí isso faz com que as nossas relações sejam menos intensas. Eu usei a palavra libido, mas não é necessariamente relação sexual, né? É amizade, às vezes coisa de atenção mesmo, né? A nossa atenção, tipo, a gente espalha a nossa atenção, o nosso esforço, e isso faz com que a gente tenha uma relação muito mais vaga, muito mais superficial. A gente tem uma certa dificuldade de se conectar mais com as pessoas, principalmente se você não vê aquela pessoa há muito tempo, você não consegue ter uma rotina para você encontrar os seus amigos, por exemplo, e aí acaba que se afasta, né? Aí, mas ainda tem internet, consegue conversar por mensagem e tudo mais. Só que isso é muito diferente da gente conversar pessoalmente. Então eu acho que ele também faz crítica nesse ponto que eu gostei, né? Que é exatamente o ponto das relações muito mais vazias, digamos assim, uma relação que pode ser superficial, passageira, relacionamento líquido, né? E da mesma forma que eu gostei dessa parte que ele fala, né, do relacionamento pessoal entre as pessoas, ele também fala que a gente mudou a nossa percepção do que é valor, né, do que é valorizado. E que hoje em dia as coisas só têm valor se ela é exposta, se ela é vista por outras pessoas. O que isso quer dizer? Que a sua viagem, por exemplo, né, você foi lá para Roma, ela só tem valor se alguém vê. Então, você tem que postar, você tem que postar no, sei lá, Facebook. Facebook não, né? Mas você vai ter que postar no Instagram, no TikTok, para mostrar para as pessoas, para você sentir que aquilo tem valor. Então é meio que se você faz uma coisa e você não é visto, parece que a gente não consegue sentir valor naquilo. Então, dificilmente você vai viajar, você vai tirar foto e dificilmente você vai guardar aquilo para você. As pessoas hoje, né, na sociedade de hoje, parece que aquilo só vai ter valor de verdade quando ela é exposta para as outras pessoas verem, para você sentir aquela falsa sensação, né, da quantidade de like, comentário, a pessoa compartilha com os outros amigos, ó, que legal, né, o Jun tava lá na praia, sei lá, uma coisa assim. Isso fez muito sentido pra mim, porque muitas vezes parece que você faz as coisas e você fica meio que, putz, eu preciso mostrar aquilo, né? Sei lá, você comprou um PlayStation 5, você quer mostrar para as pessoas, você tá jogando algum jogo. Aquilo só tem valor se os seus amigos souberem que você joga, se as pessoas na rede social vê que você tá jogando aquilo. Isso me fez refletir bastante também, né? E aí eu fico pensando que tem uma geração, né, um pouco mais nova, que começou a criar aqueles perfis, não sei, chama de daily ou é, perfil mais privado para os amigos. Só que aí você fala, então essa pessoa ela não tá, né, postando as coisas para ter valor. Na verdade ela ainda tá, porque por mais que seja um perfil mais privado, ela posta para quem? Para as pessoas que seguem lá. Então, tipo, para ela, se ela não postar aquilo em algum lugar, para ela não vai ter valor. Tipo, no sentido de eu nunca tive esses perfis mais privados, mas as pessoas ainda postam e mostram e quer mostrar, viajei pra cá, comprei isso, fiz aquilo. Então é uma coisa que acho que ainda resume bem assim que resume mais ou menos bem a nossa sociedade em relação a valor. E por último, a pedrada, assim, que aqui eu fiquei assim, ó, que é exatamente bem perto do finalzinho do livro. Ele é bem curto, mas eu demorei bastante para ler, que é mais pro finalzinho do livro que ele fala, que é em relação ao descanso, né? O que é descanso? A gente deveria descansar pra gente fazer coisas boas, né? Pra gente, não sei, festejar, pra gente passar mais tempo com os nossos amigos, pra gente fazer o que a gente gosta. Só que quando ele fala aqui que a gente descansa para trabalhar melhor no dia seguinte, eu falei, nossa, que isso aqui me pegou. Sabe por quê? A gente faz muito isso. E vou te dar um exemplo. Por exemplo, chegou lá, dia de semana, né, ou no domingo, ou não no domingo, né,
a gente tá acabando aí a escala 6 por 1, mas pessoas que acabam trabalhando no sábado também, chega lá na sexta-feira, a gente sai, pá, não sei o quê. Aí a pessoa fala, putz, preciso ir embora, né? E aí, geralmente, se a pessoa fala, ah, mas você vai embora por quê? E você responde, ah, eu vou embora porque eu preciso trabalhar amanhã. Todo mundo, assim, unânime fala, ah, não, pô, vai lá, mano, você tem que descansar, tem que trabalhar amanhã, não sei o quê. Parece que é uma coisa natural. Só que se você fala, tipo, ah, eu quero descansar, quer dizer, eu quero ir embora porque eu quero descansar, porque, ah, amanhã eu queria ficar mais de boa em casa, pra fazer qualquer outra coisa que não seja trabalho, as pessoas ficam, ué, mas você não vai fazer nada de importante, vamos continuar no rolê, não sei o quê. E, pô, isso aqui me pegou, tá? Me pegou. Tipo, a gente descansa pra continuar performando. E não é só trabalho, né? Performar, tipo, às vezes vou descansar por quê? Porque eu quero treinar mais amanhã. Ah, vou descansar porque eu preciso estudar, porque eu preciso ir pra faculdade, que não sei o quê. E é tipo, e aí isso mostra que o nosso descanso já não é feito para descansar de verdade, para você fazer alguma coisa que você gosta. É você descansar para performar mais. E essa é uma crítica que esse livro fez que eu fiquei, nossa, esse tapa na cara, né? Eu achei muito bom. Enfim, é um livro muito muito curto mesmo. Só que assim, eu demorei bastante. Eu era o tempo todo com o dicionário, passando no Google. Ele tem muitos conceitos de outros filósofos, outros psicólogos que eu nunca tinha ouvido. Então, eu acho que se você tem uma bagagem, se você fez algum curso, sei lá, humanas, psicologia, você vai entender muito mais fácil que eu. Mas eu recomendo qualquer pessoa ler. É difícil, ainda mais se você não tem costume de ler. Mas eu recomendo, tá? Ele é bem curtinho, tá? Ele tem 120 páginas e ainda é pequeno, sabe? Não é um livro grandão. Ele é um livrinho pequeno, assim. E esse aqui era só mais umas opiniões aqui de uma pessoa que ficou inconformada com o que eu faço. Mas assim, não que eu vou mudar todas as minhas atitudes, né? Acho que isso aqui é só pra gente pensar um pouco mais sobre como que a sociedade funciona, a interpretação de outras pessoas, né? Então, esse cara aqui, né? Ele parece que ele é bem famoso, assim, no meio filosófico. Não conhecia, eu acho que eu vi provavelmente no TikTok. Aí eu falei, nossa, parece legal esse livro e comprei. E eu acho que é um jeito, assim, fácil, né? Curto, rápido, de entender um pouquinho, assim, da nossa sociedade. Claro que a gente tem que ponderar, né? Não dá pra acreditar em tudo que tá falando, mas aqui é uma visão do cara que pode ser totalmente diferente da sua. Eu acho que é bom ter essas visões, né? Tipo, e é sempre bom a gente pensar e rejeitar certas coisas. Então, se você não concorda com nada do que eu acabei de falar, né? Deixa aí nos comentários, quero saber um pouco sobre o que vocês pensam, né, da nossa sociedade atual. Porque a sociedade do desempenho eu acabei meio que concordando com esse nome. E é isso.